Olá pessoal, bem-vindos à nossa 7ª aula do nosso projeto Sementes da Rua. A nossa oficina está bombando. Para quem está acompanhando aí desde a primeira aula, a gente já aprendeu várias técnicas super importantes mesmo, assim, que vão levar vocês a desenvolver uma arte bacana, uma arte com uma certa segurança e qualidade técnica, tá? Hoje nós temos um início muito importante nessa aula, que é um exercício onde a gente vai aprender a fazer recortes nas linhas, porque às vezes, principalmente quando está começando, você faz um traço muito largo e de repente você fala, puxa, eu estraguei meu desenho, e agora, né? Eu queria fazer uma linha mais fina e eu já fiz e tal. Existem os recortes, tá? Eu vou falar sobre isso agora e a gente vai falar um pouquinho sobre sombreamento também, para vocês entenderem como funciona esse processo. Então assim, vou fazer aqui e vocês estão fazendo aí junto, tá? Pausa os vídeos, preparem o cenário de vocês e façam juntos, que é bacana e é um exercício importante. Vamos utilizar o nosso preto, tá? Para começar a fazer um desenho. Um desenho qualquer, um círculo, um triângulo, um quadrado, sei lá, um olho, qualquer tipo de desenho. Nesse caso eu vou fazer um olho, tá? Mas vocês podem fazer a forma ou o desenho que vocês quiserem. Um exemplo, tá? Vou fazer um olho. Fiz a forma. Eu imagino que tem algo aqui, né? E vou criar. Gente, eu tô fazendo aqui, tô fazendo direto com spray, mas vocês aí em casa vão fazer com carvão, vão fazer com giz, vão fazer com a tinta. E quem já tem o domínio para fazer direto com spray, beleza, tá? Um exemplo, eu fiz rapidinho, não ficou tão grosso o traço. Mas eu quero afinar mais, vamos supor, eu quero afinar mais. Um exemplo, depois que vocês finalizarem a pintura, vocês vão fazer o acabamento. O acabamento vocês podem fazer os recortes e ir diminuindo ainda mais essa letra, tá? Nesse caso aqui, eu quero pintar essa parte de branco. Então eu venho respeitando aqui, tá? Esse caps não tá muito legal, ele vai invadir um pouco, mas não tem problema, tá bom? Não tem problema. Essa invasão ela se chama recorte, tá? Ou seja, você invade o preto, ó, a tal ponto que ele vai ficando mais fino. Tá vendo? Ó? Ele vai ficando mais fino, ele vai aparecendo menos. Então essa invasão se chama recorte. Nesse caso, eu vou recortar, depois que eu finalizar, o que eu quero recortar mesmo não é nem a parte do branco, é a parte que vai aqui na bola. Então eu vou fazer um outro traço preto para recortar ele depois, tá? Mas vocês vão vendo que existe essa possibilidade. Aí você vai passando, né? Até ficar um branco bem nítido, porque depois eu vou criar uma sombrinha aqui e vocês vão ver. Essa parte aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pintar ela literalmente de branco. Eu uso sempre esse branco no olho, eu acho, não sempre, já usei vermelho nessa parte aqui, já usei amarelo, várias cores. Mas eu gosto do branco porque ele dá uma visão legal com sombreamento, então eu gosto de usar. Essa parte aqui também eu sempre ponho um branquinho aqui para dar uma iluminada, né? E aí, no caso aqui, vamos trabalhar com azul, tá? A gente vai trabalhar com esse azulzinho, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Não precisa ser uma cor porque o meu globo ocular é branco, eu vou usar o branco. Eu gosto. Gosto é gosto, tá? Cada um usa a cor que quiser. Não existe padrão racional. A arte é sensível, tá? E aqui você vem mandando o seu azul. No caso, tá? Eu fico dando paradinha, porque é o jeito que eu faço, mas vocês podem fazer assim, ó, pintar direto. É que eu já acostumei a fazer assim, com essas paradinhas, sabe? Mas não é obrigatório vocês fazerem assim. Ai, professora, mas... Ai, Groli, borrou ou passou para fora. E não tem problema, gente. Essa linha primeira é só para achar o desenho. Depois vai vir uma outra. É como aquele nosso stencil de contorno. O final, ele vem depois. Então, você está fazendo um fundo para receber o final, que é o acabamento depois, tá? E aí, eu vou usar esse vermelhinho para fazer essa parte aqui, né? Porque
Eu gosto de destacar essa parte aqui, para quem conhece a minha arte já sabe. E eu gosto de deixar o olho um pouco cortadinho aqui, então eu vou descer um pouquinho aqui, tá? Vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem aí, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo de uma arte que eu tô fazendo, mas vocês podem fazer a que vocês quiserem aí. Depois que eu fiz isso, eu quero iluminar um pouco esse olho. Eu tô achando que esse azul tá muito apagado, então eu quero que ele dê uma subida. Então eu vou pegar o meu translúcido, que é um branco fantasma. Ele é conhecido como branco fantasma. Ele é bem clarinho, bem suavezinho. É só para dar aquela subida na arte aqui. Então eu venho aqui assim, ó, nesse formato, ó. Quero jogar uma luzinha. E você vem devagar, ó, ele quase não aparece. Ele é só para jogar uma leve iluminada aqui assim, para dar um certo destaque. Então aqui é quem quer, tá? Um exemplo, eu gosto de jogar aqui também. Eu gosto de fazer essa parte aqui crescer um pouquinho, tá? Então eu gosto de jogar. Eu acho que quando você joga um pouco de luz, o desenho dá uma subida, isso é legal, tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? Vocês repararam que eu não estou usando máscara, né? Porque eu estou falando com vocês e vocês precisam ler meus lábios, tá? Então essa dicção é importante. Mas em casa usem máscara, a tinta é tóxica, eu já tinha falado isso antes, estou lembrando. É tóxica, faz muito mal para o pulmão, então usem máscara, tá bom? E aí vamos jogar uma fumacinha desse laranja aqui também, para dar uma corzinha nesse olho. É legal também. É bem legal. Então assim, você pode ir brincando, tá, gente? Com essas fumaças, ó. Posso jogar um pouquinho disso aqui no branco também. A arte é livre, a arte é criação, você vai brincando. Um exemplo, eu vou trabalhar com fumê agora, que é para criar um pouquinho de sombra. E depois, eu vou trabalhar primeiro com contorno, porque eu quero mostrar para vocês um recortezinho. Um exemplo, vocês já viram que o traço, só de eu jogar uma tinta por cima do preto, ele já diminuiu bem, né? Ou seja, isso é recorte. É quando você pega, um exemplo, um traço, né? Aí você vem com uma outra cor qualquer, eu quero diminuir esse traço. Então, eu venho com uma outra cor qualquer e vou diminuindo esse traço, ó. Venho delicadamente, ó. Eu vou diminuir o máximo que eu conseguir esse traço, ó. Olha o tanto que eu consegui tirar de preto. Olha o tanto. Só voltar o vídeo e ver como era antes. Volta o vídeo, vê como era antes e vê como ficou agora. Então, isso se chama recorte, tá? Você pode ir recortando as linhas até você conseguir a dimensão do traço que você quer. Se quer bem fininho ou se quer ele mais grossinho, aí depende do gosto. Para quem conhece a minha arte, se não conhece, pesquisa lá, eu gosto do traço bem largo. Então, normalmente, se o traço é assim, eu venho e faço assim. Eu gosto de preto, eu gosto de ver de longe o meu grafite, então eu gosto de traço largo. Mas quando eu estou fazendo uma obra menorzinha, claro que eu faço muito recorte para poder diminuir essa espessura da linha. Mas uma característica minha é o traço forte. Quando nós formos para a aula prática, né, que nós vamos fazer uma aula prática maravilhosa, ou seja, vocês vão para o muro, eu vou mostrar nesse painel branco maravilhoso aqui o processo, e aí vou estar orientando em relação às técnicas e a gente vai estar exercitando muito mais tudo isso, né, numa grande junção muito interessante, vocês vão curtir. Vamos finalizar aqui então, um exemplo. Eu vou jogar um preto aqui, né? Como eu gosto do traço largo, eu venho e jogo mesmo. Eu gosto do largo, então assim, cada um vai fazer de acordo com o que gosta. Gosto é gosto. E eu gosto dessa coisa da arte aparecer mesmo, então eu faço o traço largo. Mas vocês aí, cada um com o seu recorte. Tem algo que eu gosto de fazer também, que é essa espiral aqui no olho. Eu acho massa. E aí você vai
você vai pirando. Um exemplo, vamos supor que eu fiz esse olho e eu quero fazer alguma coisa escorrendo desse canto. Isso eu estou inventando, tá, gente? Mas a gente, só para mostrar para vocês, e é só apertar o spray, ó, bem de pertinho, sem encostar. Olha quanta pressão tem na lata, ó. E deixa ele vir. Vem, bebê, vem por cima. Vem por cima, isso. Tô segurando porque senão ele vai por baixo. Mas não tem problema por baixo. Mas olha, dá um efeito legal. Então vocês podem pirar nesse efeito. Porque é muito legal. Então aqui a gente vai criando, brincando com esse efeito do escorrer, né? Eu acho bacana. Então assim, a arte na realidade ela tem que agradar o artista. A gente usa para fazer a arte para se expressar. Então, façam o que vocês estão a fim de fazer. Estou a fim de gastar spray, pô. Vou fazer os meus escorridos aqui, que é muito me agrada. Depois que você fez, um exemplo, né? Isso é uma técnica muito usada no grafite e eu particularmente adoro. Você faz um desenho por baixo e depois põe o escorrido, olha, fica um efeito super legal. Terminou aqui, depois, o ideal é depois que secou, mas nesse caso eu vou fazer com ele molhadinho mesmo, tá? Que é um acabamentozinho com preto. Aí eu venho, depois que eu passei isso aqui, né? Onde tinha preto eu jogo de novo e vou jogar aqui novamente essa linha, para ele ficar como se fosse um acabamento e o vermelho tá por baixo. Agora, eu vou fazer um leve sombreamento, tá? Só para vocês perceberem a diferença que dá. Vocês estão vendo que toda hora eu chacoalho, não tem que chacoalhar mesmo. Tem que ouvir esse barulhinho, barulhinho, isso faz parte. Beleza. Essa aqui é o fumê, ele é quase que um fantasma da sombra. Ele é uma sombra bem clarinha, tá, gente? Então, eu vou jogar uma sombrinha aqui, sempre assim, ó. O preto tá aqui, eu jogo o fumê como se ele saísse do preto. Você joga ele meio que saindo do preto, ó. É como se ele adentrasse lá pra dentro, ó. Isso é para causar o quê? A impressão de efeito 3D. Então eu jogo saindo do preto, o meu fumê. Olha como ele já dá um efeitozinho. E saindo desse pretinho aqui também é legal jogar um pouquinho. Ele já dá um efeitozinho, transparecendo aquela parte lá de dentro. Então, esse efeito ele é muito interessante e você consegue com fumê, tá? E ó, os cantinhos, gente, é bem legal jogar uns fumezinhos nos cantinhos. Principalmente nessas partezinhas próximas ao preto. Principalmente cantinho. Só que assim, você tem que tomar cuidado porque você não pode também sumir com a cor predominante que é o branco. Olha a diferença, ó. É só para você dar um detalhe a mais, uma fumacinha, um efeitozinho. E eu venho aqui tentando fazer a mesma coisa, ó, bem suavezinha. Pontinha eu jogo e venho, ó. Tentando respeitar a proximidade para causar um efeito parecido com o que eu consegui lá. E você pode fazer isso aqui também, ó. Fica legal. Lá no vermelho, olha. Saindo para cima, ó. E a mesma coisa aqui embaixo. Você pode fazer isso também. Isso é bem legal. E aí, assim, a intensidade da cor que você vai conseguir com o fumê, ela depende do gosto, tá? Você pode colocar o fumê mais forte, pode colocar o fumê mais fraquinho, mas você vai conseguir esses efeitos com essa tinta maravilhosa. E aí, pessoal, agora que vocês já sabem fazer os recortes, né? A aula foi bem proveitosa. Vocês viram que é possível, sim, mesmo que você faça linhas grossas, com a outra cor você consegue fazer os recortes, né? Agora nós vamos para um exercício, um básico, muito simples, mas muito importante também. As próximas lições, a gente vai estar fazendo o nosso mural, que é o nosso exercício prático, né? Cada um vai escolher um muro em casa, ou de repente um MDF, um suporte qualquer, né? E a gente vai fazer um desenho de proporção maior.
tá? Então, para isso, para quem de repente tem algum certo tipo de dificuldade de fazer um desenho numa proporção maior, né? Primeiro passo que eu sugiro para vocês, escolham um desenho simples, porque é exercício, tá? Então, exercício, o que importa é vocês conseguirem fazer o melhor possível. Então, escolham um desenho simples, ou pela internet, ou inventem um desenho qualquer, né? Pequeno, e eu vou mostrar para vocês um processo de quadriculado. O quadriculado, ele é uma técnica que ele pode ser feito tipo quadriculado assim, várias e várias vezes, tá? Mas eu vou fazer um quadriculado muito simples, só com 4 partes, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Vocês vão escolher um desenho, beleza, tá? Vamos fazer o exercício num papel pequeno, normal, cada um com o seu aí. E depois vocês vão repetir esse exercício no muro. No meu caso, eu não vou repetir o exercício no muro, eu vou direto, mas vocês vão repetir o exercício no muro para fazer um mural show, para vocês terem orgulho de tirar foto depois. Vamos imaginar que isso aqui é uma régua, tá? Vocês peguem a régua de vocês, eu não vou usar a régua, mas vou explicar certinho como se fosse uma régua, tá? Eu escolhi uma figura, tá? Nesse caso aqui, eu escolhi essa cabeça do Mickey, né? Então, vocês observem, eu vou até passar aqui um contorno como se fosse uma régua, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão reforçar o formato que ele tem com uma caneta que vocês consigam ver bem, tá? O que vocês estão fazendo, tá? Nesse caso aqui, eu tô pegando um azul porque ele aparece bem. E vocês estão vendo que ele não é um quadrado, né? Ele tem o quê? Um formato retangular, né? Tem um formato retangular. Observem que nesse caso aqui ele tem esse formato retangular. Vocês fizeram, tá? Beleza. Depois que vocês fizeram isso, a gente vai dividir esse desenho. Um exemplo, vocês vão pegar uma régua, tá? Vocês vão medir mais ou menos qual que é o tamanho que eu tenho do início do desenho até o final, tá? Isso aqui não é uma régua, mas tem 20 centímetros, vamos supor. Então, aqui é o 0, eu tenho 20 centímetros. Vocês vão fazer isso aí. Se tem 20 centímetros, eu tenho que achar o quê? O meio. Qual que é o meio de 20? 10. Então, eu acho aqui 10 centímetros. Eu achei o meio. Vocês vão fazer a mesma coisa desse outro lado, tá, gente? Vocês vão pegar agora e vão medir aqui mais ou menos qual que é o tamanho que eu tenho aqui. Com a régua aí, tá, gente? Como é só demonstração, não estou usando régua. Qual que é essa medida? Vocês vão calcular aí. Vamos supor, né? Tá, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 20, então aqui eu tenho 25. 26, vamos supor. Sempre arredondem os números, tá, gente? Para ficar mais fácil. Não façam o número quebradinho. Então, se é 25,5, coloca 26. Se é 27, beleza. Não deixa o número quebrado. Metade, eu quero achar o meio. O meio de 26, ele vai ser 13. Então, eu acho o meio aqui, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu preciso achar o meio aqui, ou seja, eu vou achar onde vai dar o 13 aqui. E vou achar aqui onde vai dar os 10 centímetros aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou até fazer com a caneta vermelha, gente, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Que é bem importante. Essa visualização dessa linha é o que vai facilitar para vocês, na realidade, o desenho, tá? Então, vocês vêm com a régua, ó, eu marco aquele ponto lá, eu marco esse ponto e passo uma linha vermelha, ó. Pode passar além do seu desenho. Nesse caso aqui, a figura é toda presa. Vocês estão vendo que praticamente a linha não aparece aqui no meu desenho, tá? Então, escolha um desenho, no caso, que tenha uma cor mais clara para que a linha apareça. A linha é importante que apareça, tá? Ela não apareceu, mas ela tá aqui. Deixa eu só ver se eu tenho uma caneta de uma cor mais clara. Não tenho, mas vou tentar fazer com azul. Vamos ver se vai destacar um pouquinho mais. Talvez não, mas vamos tentar. Eu acho que não. Não. Independente disso, gente, a gente quadriculou o desenho. Ou seja, nós transformamos em 4 partes a cabeça do Mickey. E qual que é o processo de ampliação, Groli? Muito simples. Vamos supor que eu queira fazer esse desenho ampliado 2 vezes. Se eu quiser 2 vezes, eu vou dobrar essas medidas.
Se eu quiser 3 vezes, eu vou triplicar essa medida. Se eu quiser 4, e assim sucessivamente. Quantas vezes você aumentar essa medida, você vai aumentar automaticamente o seu desenho, tá? Isso é uma técnica que ela é padrão. Você aprendeu uma vez, você vai usar ela em todos os seus desenhos quadriculados. Grandes nomes do grafite e das artes visuais usam esse processo do quadriculado. Então tá, se aqui eu tenho 20, eu preciso de 40, né? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho 40 centímetros aqui. Então, aqui eu achei 0, aqui eu achei 40. A metade disso é... Deixa eu só achar que não está bem reto. Tá, tudo bem, não tem problema. A metade é 20. Então, se aqui eu tenho 26, eu quero fazer o dobro, eu tenho que achar o dobro de 26, que é... de 26, que é 52. Cabeça, cara, a cabeça tá meio devagar, mas não tem problema. Tá? Então, 52. Aqui eu tenho 40, né? Vou aumentar aqui e vou ter os meus 52 centímetros. Tá. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 52. Então, gente, o dobro de 26 é 52. Então, eu marco o 0 aqui e vou marcar o 52 aqui. Vou achar o meio. Qual que é o meio? 26. Se eu multipliquei por 2, né? Então, eu venho e acho esse meio. Aqui. Achei esse meio de 26. A mesma coisa, gente. Esse é o mesmo formato multiplicado 2 vezes. Só que ele multiplicado 2 vezes, o que acontece? Na ampliação do desenho... Cada quadrado desse vai virar um quadrado aqui. Então, é como se eu multiplicasse ele 4 vezes, tá? Aí vocês vão fazer o mesmo desenho, tá, gente? A mesma proporção, que é o quê? Um retângulo, né? Então, a gente vai obedecer esse formato do retângulo, tá? Beleza. Aqui é a mesma coisa, gente. Vocês vão fechar aqui, tá? Deixa eu tentar fechar aqui, porque aqui embaixo acabou o papel, aí fica a madeirinha fica meio duro de fechar. Mas a gente vai fazendo, vai dar certo. Tá, beleza. Fechei aqui, né? Vou achar um meio aqui também. Vou achar outro meio aqui. E vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou literalmente... Só que vocês vão fazer isso aqui... Porque o desenho vai estar aqui, então vocês vão fazer essa divisão com um lápis bem fraquinho. Por quê? Porque depois que vocês terminarem o desenho, vocês vão apagar esse lápis, tá? Então eu vou fazer com a caneta, porque é importante vocês verem na nossa oficina, tá? Mas na realidade vocês vão estar fazendo essa marcação aqui, vocês vão fazer com lápis, tá? E aí vocês vão quadricular isso aqui, essa arte. Ou seja, eu consegui essa dimensão 4 vezes, tá? Então, olha o tamanho que esse Mickey vai ficar. E agora, que é a parte, na realidade, assim, tem que prestar muita atenção, porque não tem como fugir dessa coisa do olhar, de você observar. Por isso que é tão importante que essa linha aqui, que ela fique bem visível. Aqui não está muito visível, tá, gente? Vocês me desculpem, mas essa linha tem que ficar bem visível. Então, usem um material que permita que vocês vejam a linha. Vamos supor, eu tô vendo esse quadrado aqui, o que eu percebo aqui? Eu vou arrumar uma forma para ficar visível para vocês, tá, gente? Que é importante. Vamos supor, ó, eu tô mostrando para vocês melhor esse quadrado. Olha o desenho que eu tenho nesse primeiro quadrado. Isso. Se eu tenho esse desenho nesse primeiro quadrado, eu preciso ter esse desenho aonde? Nesse primeiro quadrado aqui também. Então, eu vou obedecendo uma sequência. Ou seja, tá vendo? Olha, eu tenho uma distância do branquinho aonde inicia a orelha mais ou menos aqui. E aí, vocês vão fazendo com o lápis, tá, gente? Porque se errar, vocês vão apagando. É normal, tá? Então, eu sei que mais ou menos a orelha inicia aqui, mas aí eu vou olhando lá e tentando fazer o mais próximo que eu consiga
do que está falando ali, tá? Do que está pedindo. Um exemplo, eu estou vendo que essa orelha, ela inicia mais ou menos aqui, ó. Então, isso aqui é totalmente observação, tá, gente? Totalmente observação. Estou vendo que essa orelha inicia aqui e estou vendo que, na realidade, isso aqui vem um formatinho assim. E você vai achando, tá, gente? Vai achando. Ou seja, vocês vão desenhar quadrado por quadrado. Vocês estão vendo? Ó, é o mesmo desenho que eu tenho lá em cima, eu tenho aqui embaixo, só que ampliado 4 vezes, tá? Se vocês dobrarem a medida, vocês vão ter o desenho 4 vezes. Então, é um processo que é para qualquer tipo de ampliação. Já que eu terminei esse quadrado, agora eu vou querer fazer o quê? Esse de baixo. Então, a mesma coisa. Para facilitar a visão de vocês, façam como eu estou fazendo aqui também, ó. Pega um papel e tampem o restante do desenho, porque daí vocês vão conseguir visualizar melhor o desenho, só o que você tem que desenhar aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu pego uma continuaçãozinha da orelha, né? Ela vem mais ou menos, ó, até quase no meio, né? Essa orelhinha vem. Então, se é mais ou menos até no meio, eu imagino que ela seja aqui. Aí vocês vêm fazendo, olhando mesmo, olhando e tentando reproduzir mais ou menos o que está aqui. É esse desenho. O resto eu não preciso me preocupar, tá, gente? Então, uma coisa de cada vez. Por isso, a técnica do quadriculado. Eu estou vendo que essa parte do desenho, ela está praticamente no meio do quadrado. Então, eu vou achar mais ou menos que o meio é por aqui assim. E já sei que essa entradinha, ela vai estar mais ou menos aqui. E aí, você vem, ó. Tá vendo, ó? E ela é fininha aqui, né, embaixo. Ela é fininha aqui embaixo. E eu vejo que tem uma pontinha, ó. E ela não está encostada aqui embaixo, essa partezinha preta. Se ela não está encostadinha aqui embaixo, então eu vou fazer como está ali. Não está encostadinho, mas ela vem, ó. Ela vem no comprido. Então, você vai tentando achar. Olha que legal. Você conseguiu desenhar essa parte. Tá vendo? Você conseguiu desenhar literalmente essa parte, só fazendo um quadradinho de cada vez. Então, tem que ter paciência. Terminou essa aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar até, gente, um pedacinho de fita aqui para facilitar, porque esse outro lado aqui eu vou precisar soltar o papelzinho. Mas essa coisa de tampar, isso é legal, para facilitar o olhar de vocês, tá? Então, tampei aqui, né? Então, vou olhar qual que é o desenho que eu tenho nesse quadriculado aqui. Esse, olha bem como é um desenho simples, né? A mesma coisa, olha, eu tô vendo, ó, ele já começa aqui. Isso aqui eu nem preciso procurar essa dimensão. E tô vendo que ele vem mais ou menos até aqui. Então, você vai concluir a sua orelhinha do Mickey, mais ou menos observando o quadriculado que você fez. E aí, vocês estão vendo, é só uma forma redonda, mas, ó, ela pega um pouco antes do meio, né? Isso aqui tudo é observação. Por isso que isso é exercício, tá, gente? É observação. Você tem que olhar e enxergar o desenho de verdade. Então, tem que fazer muito esse exercício, porque vocês conseguem observar e ver aonde a linha vai, aonde ela se encontra, qual que é o formato. Então, isso é importante. Mais ou menos, ó, um pouquinho antes do meio eu vi que ela chega mais ou menos aqui, porque ela está antes do meio. O meio está aqui, um pouquinho antes, aí você imagina que o meio aqui puxa um pouquinho, beleza. E eu estou vendo que ela é uma forma redondinha, então você vem, ó, o jeito que eu faço, ó, encosta a mão, a própria caneta, ó, ela já meio que te dá essa forma, ó. A própria caneta já meio que te dá essa forma arredondada. Então, mas vocês vão fazer com lápis, mas o lápis é a mesma coisa. Achei esse outro desenho, beleza. A partir do momento que eu achei esse outro desenho, ficou faltando só o último desenho aqui. E eu estou ampliando o meu Mickey. Mesma coisa, gente. Vamos colocar um papelzinho aqui, vamos tampar, tá? Que agora aqui é a parte que vem o narizinho dele, né? Tampei aqui, beleza, tá? Deixa mais reto um pouco. Tampei aqui. Tampei aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o desenho final. Eu vou observar, ó, esse é um pouquinho mais complicadinho, mas não é tanto. Porque tem esse formatozinho aqui, né? Eu vou pôr uma fita para poder orientar melhor vocês. Para eu não precisar ficar segurando. Tá? Mas não é nada complicado.
Façam a mesma coisa em casa, tá, gente? Coloquem o papel tampando, coloquem a fitinha para segurar. Se estiver atrapalhando a visão de vocês, olha, fica mais fácil. Então, agora aqui, nesse formatinho, eu vou começar pela cabecinha mesmo. Eu tô vendo que todo o desenho, ele vem mais ou menos nessa altura. Todo o desenho que eu falo até assim, o início do narizinho dele, ó. Até o início do narizinho é mais ou menos até essa altura aqui. Então, eu já sei que essa parte aqui, ela vai ser onduladinha aqui. E aí você vem, ó, o narizinho vai iniciar mais ou menos aqui. Você vai dar a sequência. A sequência você já sabe, né, gente? Essa parte aqui você já sabe que ela vem nessa linha aí. Você vem, né? Esse aqui, esse quadriculado, ele não vai ficar 100% perfeito. Por quê? Eu não usei uma régua, tá, gente? Eu só estou mostrando como vocês vão fazer. Com a régua aí vocês vão fazer nas medidas exatas. Mas é assim o processo. E aí você vem aqui com o desenho do nariz, beleza? E eu sei que tem essa curvinha aqui agora, né? Então essa curvinha eu posso observar que ela, ó, ela literalmente no meio, ó, no meio. Então se eu acho com a régua a medida que eu tenho aqui e a medida que eu tenho aqui, eu sei que essa linha, ela vai ser mais ou menos aqui no meio. E essa é a linha que vai o quê? Encontrar o nariz, né? Ela vai encontrar o nariz. Então, você vai obedecendo mais ou menos o desenho que você tem aí, ó. Mais ou menos no meio. Depois que você fez isso, você tá vendo que essa linha vem pra frente, que é a linha do pescocinho dele. E aí, gente, mantém daquela própria linha lá, vocês podem puxar, ó, mais ou menos até no meio, né? E vocês vão puxar aqui, essa linha, ó. Então, assim, é só observar literalmente, tá, gente? Observar. E aí vocês têm o desenho do Mickey. E é claro que vocês com a borrachinha, vocês vão apagando, vocês vão corrigindo, vocês vão fazendo o melhor possível. Mas é só para mostrar para vocês a técnica. Como eu falei para vocês, né, gente? Aqui na nossa oficina, eu quero que vocês tenham conhecimento do que existe de técnicas que podem auxiliar o processo artístico de vocês. Agora, aprimorar, fazer um quadriculado de repente de 8, de 10 partes, de 20, 50 partes, aí a pessoa que tem mais interesse em desenvolver a técnica e aprender muito mais, ela tem que fazer os exercícios. Agora vocês já sabem qual que é o processo, então é só aperfeiçoar, treinar bastante e a partir, lembrando a vocês que no próximo vídeo a gente vai estar usando esse processo, vocês vão usar, eu vou mandar direto, mas eu quero que vocês usem esse processo para jogar a arte para o muro de vocês e a gente vai pintar juntos, vão dando pausa nos vídeos, tá? Até o nosso próximo vídeo, pessoal, foi um prazer, viu?